Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um FinProcast, o nosso segundo episódio do FinProcast presencial, que é onde eu entrevisto alunos e alunas do método FinPro, que hoje estão tendo muito sucesso nessa profissão. E hoje eu estou aqui com a Bruna Dantas, minha aluna de 2020. 2020, uma das Inclusive, primeiras tá turmas. completando 4 anos agora. Foi bem nessa época. A gente vai saber mais a história dela. E estamos aqui muito, muito animadas para bater esse papo. Bru, então assim, se apresenta pro pessoal, fala de onde que você é, o que que você faz hoje, como que você começou nesse mundo das finanças. Bora lá. Olha, acho que como toda história, muitos altos e baixos, né? Mas sou Bruna Dantas, tenho 32 anos e hoje sou full-time educadora financeira, né? Vivo disso. E mora onde? Moro aqui em Fortaleza. Minha conterrânea. Sim, e eu fui da turma 4 Foi. do FinPro. Então, lá atrás, em 2020. Ano da pandemia. No ano da pandemia. Meu Deus. Como que isso começou? Como que você se interessou por esse mundo? Então, eu venho da engenharia. Começa por aí, né? E aí pra mim, na época, a faculdade era tudo. O meu plano de vida era que eu tinha que me formar e ser engenheira. Tinha botado aquilo, eu coloquei na minha cabeça. E devido a diversas circunstâncias da vida, fui mãe no meio do caminho e várias coisas não tinham dado certo e eu passei muitos anos na faculdade, peguei greve, enfim. E no meio da pandemia, eu estava fazendo engenharia de produção, eu vim da civil, fui para produção. E aí veio a pandemia, as aulas eram online, a aluna, minha filha, estava muito pequenininha em casa, então tava, sabe? E aí eu decidi trancar a faculdade escondido, não falei pra ninguém. E entrei numa crise existencial. Eu senti uma leveza. E eu era professora de inglês para crianças de 2 anos. Então, tava uma loucura na pandemia, né? Aula online que eu dava para as crianças, aula da faculdade que eu assistia. Eu tava tentando fazer consultorias para empresas, então eu tinha um cliente ou outro. Consultoria de quê que você fazia? De processos. Algo mais empresarial, assim, Legal. né? Tentando entrar na área, mas veio a pandemia e acabou. Porque o cliente que eu tinha fechou as portas e ficou todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? E aí eu, conversando com uma conhecida, ela é psicóloga, ela falou comigo. E eu falava de dinheiro para todo mundo. Investimentos e dinheiro e finanças. Você já estudava sobre isso? Eu amava, porque na realidade eu passei por muita dificuldade financeira logo quando a minha filha nasceu, muita dificuldade mesmo e a ponto de não ter onde morar. E aí aquilo pra mim eu não aceitava, eu sabia que tinha uma vida melhor e eu falava tipo, não, tá errado alguma coisa. Tá errado. Preciso descobrir. Eu não achava que aquilo era normal. Você não se conformou, Não me né? conformei. Então eu me sentava e eu analisava o que deu errado e o que deu certo. De um mês pro outro. E eu buscava sempre o progresso. Até isso hoje eu trago pros meus clientes, né? Vamos buscar o progresso. Então eu tava endividada no cheque especial e eu pensava, tudo bem, eu entrei no cheque especial de novo. Eu vou ligar e cancelar para que no mês que vem eu esteja, nem que seja R$100 a menos no cheque especial. E nessa coisinha de um pouco menos, em um ano eu não tinha mais nenhuma dívida. E aí eu descobri os investimentos, aquele velho tesouro direto, né? Aquela coisa toda. E comecei, eu me lembro que eu juntei R$500 e foi o ápice, assim, pra mim. E eu falava pra todo mundo que tem que investir, tem que investir, tem que investir, tem que poupar, tem que... Então todo mundo me conhecia por isso. Eu, inclusive, no meu Close Friends, dava dicas financeiras. Olha. Mas eu jamais imaginava que eu poderia trabalhar com isso. E aí, eu, meio que em crise existencial, conversei com essa conhecida psicóloga, assim, bem despretensiosamente, porque ela veio me perguntar a dica do Tesouro Direto. Olha. E aí, eu falei pra ela que tava nessa, sei lá, dúvida. E ela falou assim, olha, eu estou começando a atender... Eu não lembro qual que era o nome, mas era como se fosse pra mentoria definição de carreira. Uhum. Tinha um nomezinho. Tu quer fazer? São 4 encontros. Eu falei, quero. Ora.
E aí, no primeiro encontro, ela falou assim, Bruna, se você pudesse trabalhar com algo, sem nenhum, não pensa em se dar certo, não pensa em nada. Lista 3 coisas que você gostaria de trabalhar. Aí eu listei beleza, porque eu já tinha sido modelo, em 1900 e bolinha, já tinha feito algumas coisas do tipo, já tive blog de beleza. Então eu coloquei beleza e coloquei dinheiro, finanças. Mas assim, O trabalhar no como você não banco, fazer sabia. o quê? Mas Aham. eu não pensei nisso. No mesmo dia que eu coloquei no papel, apareceu um anúncio da Samia pra mim, Meu né? Deus. Falando, tipo, pra mim, aqueles clássico anúncio. Aham. Você quer trabalhar com mentorias Você financeiras, já dá já dica dá pros seus dicas pros seus amigos. amigos. Eu Você falei, pode ganhar com isso. sabe aquela coisa assim, tipo, aquela propaganda do Cacete e Planeta? Que Ah, aí você que está aí na sua casa, eu dizia, eu? Sou eu. Foi aquela cena. Aí eu falei, o quê? Aí eu entrei no perfil da Sâmia, vi toda a história dela, que veio da engenharia, bem, alguns pontos bem muitos pontos similares. similares. Comecei a chorar, né? Tinha feito intercâmbio, tinha feito intercâmbio. Toda aí lá se vai. Lá se vai o textão no direct. Sim, eu ainda me Ah, meu lembro. Deus do céu, a minha história, mas não sei o quê. E pronto, mandei mensagem pra psicóloga falando que já tava tudo resolvido. Resolvi minha vida. Já Tá tudo resolvi, é certo. isso, eu sou muito prática. Então eu falei, é isso, Aham, acabou, aham. é isso. E aí, era final de julho, como estamos agora em julho, né? Então vai fazer 4 anos, então Meu tá bem. Deus, que Sim, marco. final de julho. E ali eu me agarrei, quando eu descobri tudo, acho que a emoção maior era de saber que existia esse caminho. Então eu não conseguia conceber esse caminho. Não Uhum. imaginava. Então, quando eu descobri que tinha essa possibilidade, eu falei, não tem mais volta atrás. Já decidi. Então, a partir dali, eu não pensei mais em voltar para a faculdade. Ou meu plano era sair do CLT. Começou ali. Uhum. E aí, eu esperei abrir as inscrições. Eu lembro que eu nem sabia quanto era. Eu só lembro que eu pensava assim: se meu cartão não tiver limite, eu vou arrumar logo 3 cartões. Não Aham. importa o preço. Eu vou entrar e vou fazer acontecer. E acho que foi na turma de agosto, né? Foi. Foi uma turma em agosto. Início de agosto, mais ou menos. Eu lembro que quando eu cheguei até você Nem foi era em FinPro julho. ainda o nome, gente. Era outro Era. nome. Era. Ela é bem veterana mesmo. Sim. E aí, você teve alguma dúvida assim? Nossa, será que vai funcionar? Nossa, não. Não porque... Um pouco porque eu sou um pouco impulsiva. No Nossa, gente, é sentido parecida, de... Bru. eu não volto atrás. A Se gente é eu tomo uma parecida. decisão muito rápido. Às vezes eu demoro a tomar uma decisão. Eu não tô entendendo e tal. Mas quando Uhum. eu tenho certeza... Eu não volto atrás. Então, eu Uhum. não pensei muito. As dúvidas, elas vêm depois, né? Aham. Quando a coisa tá acontecendo. Mas eu não procurei. É tanto que... Bruna, quem são os experts do mercado que formam... Eu lembro que não tinha quase ninguém. Eu acho que era só Sim, você. E sim. talvez eu não saí procurando. Deixa eu ver outros cursos. Aham. Não. Porque eu acredito que a sua história se conectou com a minha, né? E Muito. você. É, Muito. E eu faz não tinha sentido. nenhum conhecimento de marketing, eu não sabia de Aham. nada mesmo, nem vendas, nada. Mas foi muito maravilhoso ter te encontrado, porque, Corta, editor. O que foi isso? quem sabe faz ao vivo. Mas, posso voltar? Pode. Mas assim, foi muito maravilhoso ter te encontrado, porque se eu tivesse caído em algum funil de marketing direto, eu acho que meu caminho teria sido mais longo. Porque Uhum. o FinPro, ele já te dá todas as ferramentas para você trabalhar com isso. Então Uhum. foi maravilhoso, porque o primeiro contato que eu tive com marketing, com produção de conteúdo, digamos assim, porque eu Uhum. nem sabia o que era isso. Foi direto, eu entrei numa formação que já me dava o caminho das pedras, ponto. Uhum. Então eu já tinha um produto, digamos assim, Sim. né? Então eu já entrei no FinPro e eu sou bem assim, assisto todas as aulas, executo tudo na hora. Então, já saí. Eu lembro que eu entrei, aí eu já mandei mensagem para uma amiga, falei, chamei ela para eu fazer logo a primeira sessão. Olha aí. Falei, ó, eu vou começar a fazer tá, isso, vamos fazer. E o meu Instagram, que eu usava para vida pessoal,
mas que eu tinha um close friends que eu dava uns diquinhas ali. Eu abri logo que eu tinha 3 vagas para consultoria financeira. Então eu fui com tudo, porque eu não tinha possibilidade de voltar atrás. Aham. Não tinha nenhum caminho, eu queimei a ponte. Eu tive uma ideia agora de ir pontuando ao longo do podcast coisas que eu realmente acredito que a Bru fez que fizeram ela chegar onde ela tá hoje. E a primeira coisa foi a decisão. Ela achou o que ela queria fazer, conectou com o que ela gostava, conectou a história comigo. E ela, beleza, eu vou entrar. E depois de que entrou, vou assistir às aulas e executar. Sim, sim. E aí vou colocar em prática, já vou fazer acontecer. E você entrou em agosto. Entrei E aí, em agosto. os primeiros clientes vieram quando? Assim que eu ofertei. Né? Mas foi acho que no final de agosto já. Uhum. No mesmo mês, assim. Porque quando eu entrei no curso, aí entra um ponto que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Uhum. Então, comecei a assistir as aulas, já criei lá a minha identidade visual, já criei lá o plano de ação que eu ia passar para o cliente, os meus materiais, a planilhinha, tudo bonitinho. Hoje eu acho horroroso, mas na época tava demais. E aí, não me paralisei também, eu gosto de fazer com excelência, mas eu não fiquei tipo, essa Perfeccionista, ponta e né? vírgula, não. Fiz lá e pronto. Perfeccionismo, ele te atrasa muito. Exatamente. E aí eu convidei a minha amiga, eu lembro que o meu irmão, falei, vamos, senta aqui, vamos fazer uma consultoria financeira Vamos ser agora. meus cobaias. Vamos ser meus cobaias. E aí, quando eu ofertei, eu nem comecei a produzir conteúdo, né? Mas eu botei lá nos stories com o uniforme do trabalho antigo que eu tava. Falei, gente, é o seguinte, a partir de agora eu dou consultorias financeiras, se alguém tiver interesse, só me chamar. E, para a minha surpresa, eu fechei as 3 vagas. E na época eu cobrei, eu acho que R$400, parcelado no boleto, em 2 vezes. Mas assim, é legal a gente pensar nisso, porque assim, as pessoas já te viam como uma pessoa que sabia desse assunto, né? Sim. Então, meio que você não precisou, tipo, começar a falar de finanças, porque no seu ciclo você já falava, então assim, bem legal, né? Então, se você aí que tá assistindo, né, já fala de finanças para os seus amigos, os seus clientes já estão aí te esperando você abrir as suas vagas de consultoria ou mentoria. Sabe de uma coisa, Sam? Eu não me limitava. Hoje, olhando pra trás, eu percebo isso. Eu não me limitava por qualquer coisa. Eu tinha tanta vontade de fazer acontecer que eu não ficava pensando que eu não tinha formação. Será que eu tenho que tirar alguma certificação? Será que eu preciso disso ou daquilo? O que eu sabia, eu via valor no que eu sabia. Por mais que eu estivesse começando. Então, quando essas pessoas me procuraram, eu fiquei surpresa, feliz, mas eu falei, eu vou dar o meu melhor para elas. Né? E às vezes até alguns educadores já me procuraram no direct, perguntaram algumas coisas, né? Principalmente na época que a gente fez uma live, como é que tá e tal. E eu sentia muito eu sinto das pessoas, né? Muito essa coisa de eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma certificação, eu preciso de alguma coisa, como se estivesse faltando algo. E isso não me parou. Eu já cheguei, olha, gente, estou fazendo uma formação, tenho 3 vagas, quem quer? Meio sem técnica, sem nada. E aí Mas você começou. Mas eu comecei. Porque a gente dá o primeiro passo e... Nossa, e ter feito essas 3 vendas, pra mim, foi disruptivo. Porque você falou que não tinha experiência com vendas, né, Bru? Não, nenhum tipo de experiência. Eu gosto muito de me comunicar. Apesar de ser uma pessoa mais introspectiva, mas eu converso bastante. Hoje a parte comercial é um forte meu, né? Mas eu não tinha nenhuma experiência com vendas. E então é aquela coisa, mandava o preço e segurava a respiração. Tipo, joga logo o preço aí pra ver se a pessoa paga. Morrendo de vergonha, morrendo de medo, né? Cheio de inseguranças. Mas as primeiras vendas pra mim, elas foram como um degrau que eu subi. Sim. Então, se eu já tinha vendido, opa! É um destrave, né? Um tipo destrave. assim, poxa, eu consigo vender isso. As pessoas
estão dispostas a me pagar por isso, né? E depois dessas eu não parei mais. Uhum. Depois dessas vendas eu não parei mais. E aí, como foi? Conciliando com CLT, Conciliando com CLT. aluna, sua filha, minha bebezinho. filha. E aí, na época, eu tinha voltado a morar com os meus pais, porque eu já tava, eu acho que já tinha no meu coração de que eu ia sair da faculdade. Uhum. Eu tava disposta a dar quantos passos para trás fossem necessários para que eu pudesse caminhar para frente. Então, eu tinha voltado a morar com os meus pais, então tava toda aquela situação, assim, era tranquilo, mas, poxa, não é a nossa casa. E aí eu conciliava com o CLT, era uma loucura, atendia no sábado, né? E Uhum. tinha que preparar o material, e fazendo as aulas do curso, e fazendo o material, e comecei a produzir conteúdo, né? Uns postzinhos coloridos, com foto minha e tudo lá. E fui abrindo. Eu lembro que isso foi no final de agosto. Aí saí do Close Friends, né? E vim para o mundo, digamos assim. Comecei a falar de finanças do meu jeito, dando dica, abria a câmera e dava dicas. Uhum. Dicas. E eu lembro que isso foi em setembro. Não, setembro. Aí, outubro, fechei vagas. Fui fechando vagas. Aí eu lembro que uma ex-chefe minha me contratou, me procurou, me contratou, e eu cobrei dela R$ 400 na época. E aquilo pra mim foi tipo, eu pegava essas pequenas vitórias e eu usava como combustível, Uhum. porque eu pensei, poxa vida, de fato as pessoas confiam em mim, né? E elas estavam me contratando muito pela confiança que eu passava. Por mais que eu não soubesse técnicas de venda e tudo, quando eu falava com muita segurança, muita confiança, sabe? Muita empatia. Então, elas me procuravam por isso. Elas diziam, Bruna, eu Uhum. gostei da forma como você falou, eu gostei como você expressou. Então, eu usava essas pequenas vitórias de degrau mesmo, sabe? E eu ia, olha, tem mais gente comprando de mim. Então, nos primeiros 6 meses, aí eu já fiz de tudo, tá? Fui experimentando. Porque quando a gente se coloca em movimento, a gente começa a ganhar clareza. Uhum. E aí eu fui falava com endividados, então vendi para endividados. Aí fui Uhum. experimentando o público. Aí lancei um curso. Uhum. Eu acho que foi quando a gente se conheceu pessoalmente que eu fui gravar, não sei por que raios, eu fui gravar num café. Não sei se tu lembra. Meu Deus, eu lembro disso. E a Samia morava fora do Brasil. Gente, foi assim que a gente se encontrou pela primeira Foi. vez. E Eu não tava aí, lembrando, mas quando você falou agora eu eu não lembro lembrei. qual era o nome do café, era outro nome ali, Fechou no. ali no Fechou. Mercado Café, eu acho. É, Eu acho que eu lá. te vi, ou você me mandou É, mensagem no eu fiquei direct, do lado de não lembro. fora do café, assim, bem perto da rua. Não sei por que eu quis gravar ali. Muito E os barulho. carros Não, passando. gente, assim, loucura. Loucura. Mas fui eu, meu Tinha microfone, namorado. pelo Tinha menos? microfone. Eu tava me achando ali Bom. o setup, botei na mesa, assim. E fui gravar e gravei. Ficou legal, viu? Ficou Olha, legal, assim, pra eu vou época. tentar fazer Ficou esse super legal. experimento. Gravei esse curso. E aí eu lembro que a Samia passou, entrou, e eu fiquei. Eu acho que eu tava com duas amigas. Falei assim, não é possível. Ela mora na Inglaterra. Não, o quê? Aí eu fui olhar os stories, quando eu vi ela tava lá e eu. Aí eu fui lá, oi, tudo bom? Chocada. Tipo assim, quando Foi você em vê uma celebridade. 2021. 2021 isso. 2021, foi. Meu Deus. E aí eu gravei curso, fiz o teu curso também do Desafio? desafio. Fiz tudo que tinha Massa. direito. Eu fui experimentando. Aham. Né? Então fiz o grupo de desafios. Eu lembro que na época deu, sei lá, acho que umas 7 pessoas e foi Aham. super legal a troca. E fui Sempre em movimento. sempre em movimento. Eu não parava. Sempre em movimento. Eu não parava. E aí eu fui percebendo algumas coisas. Eu não gosto de trabalhar com esse nicho, eu não gosto de trabalhar com Aham. outro. Fui percebendo e fui me enveredando pro lado dos investimentos. Uhum. Né? E aí eu, no meu segundo ano, como educadora financeira, aí começou aquela coisa, na verdade, né? De sair do CLT. Então eu trabalhava o Como dia foi essa inteiro. transição? Eu trabalhava o dia inteiro, e aí eu fui. Quando eu percebi que eu estava fechando clientes, eu queria reduzir, né? Fui reduzindo aos poucos. Aí, no final do ano,
poucos meses depois de FinPro, eu tava querendo reduzir, mas aquela coisa, né, gente? Aí eu já comecei a dar uma titubeada. Quero reduzir, mas peraí, deixa eu ver, vamos aos poucos. E aí eu recebi uma proposta de ser promovida, de professora coordenadora, né? De uma grande escola aqui em Fortaleza. E aí eu seria responsável por uma sede. Aí deu aquela balançada no coração, porque eu não estaria mais em sala de aula, que pra mim tava muito cansativo, teria mais liberdade, né? E eu tinha vários benefícios que eram excelentes, e todo mundo dizia, mas por que você quer sair e tal? E aí eu fiz entrevista e tudo pra essa promoção, tava quase que certo, e aí eu não deu. Eu falei, não, eu sei o que eu quero. Então eu permaneci na minha decisão. Eu não só rejeitei a promoção, como eu pedi pra reduzir minha carga horária. Então, assim... Indo na contramão. Indo na contramão, né? E o pessoal, o que tá acontecendo? E aí... Isso. E aí, 6 meses depois, eu tava trabalhando só de manhã, como professora, de manhã e um pouquinho à tarde. E fui vindo mais pro lado dos investimentos. Então, aí eu comecei a falar mais de investimentos, fiz uma mentoria em grupo só sobre investimentos, vendi algumas, subi o ticket da minha mentoria, né? E aí foi quando eu comecei a entrar numa fase da minha profissão, né, de consultora, mais um pouco em crise, talvez. Não em crise, mas assim, entender melhor o que eu queria, como que seria... E tudo mais. Isso que você falou é tão importante, porque muita gente, até alunos que acabam de entrar na turma, eles falam, Sami, é meu nicho, eu tenho que definir meu nicho, eu tenho que nichar para alguma coisa, endividado, empreendedores, enfim. E não, você não tem. Você pode ficar para sempre falando só de finanças, mas é natural que no processo você se identifique mais com a área, com o público. Porque eu falo assim, para você nichar, você precisa gostar daquele assunto. Por exemplo, quero nichar para endividados. Sim. Então você precisa amar estudar sobre dívidas, amar atender endividados. Sim. Né? Então você precisa se identificar. E você, às vezes, vai descobrindo as coisas só no processo. Então, eu geralmente falo assim, espera um ano. Espera um ano para você fazer isso, porque você vai faturar muito só com a mentoria para público normal, se você fizer tudo direitinho. Então, não precisa nichar logo no início. E eu não tive medo de mudar. Sim. Não tive medo de mudar. Isso é muito bom. Eu comecei a fazer, entrei em movimento, tive clientes endividados, não gostei muito da forma como eu estava conduzindo, talvez. E aí, não, quero falar de investimentos. Pronto, no outro dia, abri a câmera e estou falando de investimentos. Então, eu também não tive medo de mudar, quantas vezes tivesse sido necessário. E não tenho também. Né? Então, hoje, se eu achar que eu preciso mudar meu posicionamento de alguma forma, eu mudo. Né? Eu acho que eu demorei mais até chegar como, né, descobrir o FinPro e tudo mais, porque eu tinha medo da mudança. Então, eu fiquei insistindo na engenharia, insistindo. Quando eu liberei, as coisas tomaram outro rumo, né? E aí eu decidi falar de investimentos e eu sabia bastante, eu estudava bastante, mas eu falei, eu quero uma experiência prática. Eu não quero falar do que eu estudo, por mais que eu aplicasse ali, vivesse. Eu quero ir para, como é que eu posso dizer? Sabe? Eu quero ir para o campo de batalha. Onde é que é o campo de batalha? Então, eu fiz o caminho inverso de muita gente. Sim, né? verdade. O pessoal vem da Faria Lima para a educação financeira. Eu vim da educação financeira e me joguei na Faria Lima, assim... Mas tudo é válido. Acho que você tem que se encontrar. Inclusive, foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu estudei, tirei uma certificação. E quanto mais eu estudava, eu via, meu Deus, que bom que eu me aprofundei muito em muita coisa. E a experiência prática que eu tive é aquela coisa. A gente vê que na prática a teoria é outra. Então, entrei no escritório de investimentos, comecei a trabalhar como assessora. A vida de educadora financeira ficou um pouco de lado, principalmente no período de adaptação. Eu estava tentando entender muita coisa. Mas Isso você já tinha saído total do CLT? Já, porque com um ano depois, foi 2021. 2021 você já saiu do CLT? Foi.
no meio do Caramba. ano. Então foi quase um ano, Quase né? um de ano. transição. É, em Olha, junho, foi julho. rápido, viu? Oi, eu saí do CLT Foi totalmente, rápido. 100%. Aí fiquei ali, né, com alguns clientes, mas eu acho que me faltavam muitas habilidades ainda. Uhum. Eu ainda estava amadurecendo muitas habilidades. Eu não tinha nenhuma habilidade de vendas, assim, muito Aham. baixo. Tinha vergonha de vender, sabe? Sim. Eu acho que isso também. Não vou dizer que atrasou, porque não atrasou. Mas foi um pouco assim, eu tava tentando me encontrar. E aí eu fui no meio do ano, eu comecei a estudar para certificação. E em dezembro foi quando eu procurei um escritório Uhum. de investimentos e comecei a trabalhar como assessora. E aí, como foi a experiência? Olha, foi muito boa. Foi, assim, exatamente o que eu precisava, sabe? Aham. Para eu me desenvolver com outras habilidades. Uhum. Porque a gente precisa desenvolver outras habilidades, né? Uhum. Ou encontrar pessoas que façam coisas complementares. Mas foi maravilhoso. Eu pude ter contato com muitas pessoas. Eu pude conhecer como é do outro lado da Matrix, né? Então, trabalhei no escritório credenciado a XP. E aí tive contato com o que é um conflito de interesses de verdade, né? Que muita gente vive. E foi muito bom. Foi muito bom. Eu fiquei 2 anos. E aí a gente vai. 2 anos? Foram Foi 2 anos. bastante tempo. Então, aí a gente vai para a temporada número 2 da minha vida como educadora financeira. Eu amo. Porque eu tive essa. É engraçado porque as coisas vão tendo uma velocidade maior, Sim. né? Assim, a gente vai, vai, Sim. vai, vai. Então, na primeira temporada da minha vida como educadora financeira, eu acho que foi muito de experimentação. Sim. Eu testei, eu fiz mentoria em grupo, eu fiz mentoria individual, Fez o fez o desafio. desafio, fiz o curso gravado, fiz curso gravado com mentoria semanal. Então eu ganhei muito know-how nesse aspecto, assim, de criação de produto, de marketing, estudei marketing, produção de conteúdo, muita coisa. E pude experimentar, né? Eu diria. E aí eu caí com tudo, eu sou muito intensa, eu fui com tudo para assessoria. Eu quero viver essa experiência de fato. Então a produção de conteúdo ficou meio capenga. Peguei um cliente outro por indicação. Eu tenho uma cliente que Uhum. está comigo bem 3 anos já, assim, só, né? Da época da assessoria. E aí, mas eu fui focar mais nessa minha experiência de assessora. Uhum. Então, fiz de tudo, eventos, participei de coisas, conheci pessoas, né? Foi maravilhoso. E quando foi no início do ano, eu tomei outra decisão profunda Desse ano. desse ano, Desse ano. que foi a decisão profunda de falei, eu vou voltar com tudo e a minha mentoria vai dar certo. Uhum. Então, eu decidi profundamente em janeiro desse ano, Uhum. né? E aí, quando eu tomei essa decisão de forma profunda, porque eu tava e não. Entende, né? Assim, eu tava e não Uhum. tava. Pegava um cliente, produzia, fazia um vídeo, soltava, fazia outro vídeo, soltava. Aí sumia, voltava. Tava muito inconstante. Aí fui desenvolvendo um pouco da mentoria. Então, deixa eu ver o que que eu quero. Ficou num forno, sabe? Aumentei o ticket, né? Subi bastante o ticket. E ano passado, eu comecei a voltar, digamos assim. E aí fiquei com alguns clientes em paralelo à Tá. assessoria. Eu acho que assim, o seu coração, a sua intuição, enfim, já tava te levando, já tava assim, você tava querendo É. já ir por esse caminho. Aí Uhum. começou aos pouquinhos, né, pra no início desse ano tomar Eu acho realmente a que o ano de decisão. 2022 foi o ano que eu experimentei a assessoria de Full fato, time. full time ali, e aprendi muito. Você mergulhou naquele Mergulhei, universo. mergulhei. E aí, eu acho que era a peça do quebra-cabeça para o trabalho que eu faço hoje. Perfeito. Então, tudo que eu juntei. Então, o meu posicionamento hoje é que eu faço um planejamento financeiro 360. Uhum. Né? Os meus clientes, digamos assim, o público que eu atendo hoje, ele tem, a vida financeira dele é um Frankenstein. Uhum. Então, eu não chego para ser mais um profissional que ele tem que entrar em contato para resolver as coisas da vida dele financeiras. Tá. Eu entro para consolidar tudo.
Então, muitos clientes dizem, ai, meu Deus, eu não acredito. Não acredito. Eu preciso falar mais com ninguém? Não. Se quiser, pode até mandar o gerente do banco falar comigo também. Então, eu resolvo tudo. Muito bom. Por quê? Porque eu tenho know-how de 360. Uhum. Então, quando o cliente fala comigo de seguro de vida, eu conheço todas as seguradoras. Uhum. Quando o cliente fala de previdência, ele me manda o extrato e eu analiso. Quando o cliente fala dos investimentos, eu faço a gestão dos investimentos. Sim. Então, ele não precisa de nenhum outro profissional. Perfeito. E fala comigo. Até dívida eu já negociei, tá, gente? Então, mandaram o contato da pessoa que era o cobrador e eu, vamos lá. Qual é a dívida, tá que tamanho, parcela em quantas vezes, olha, ela só pode pagar isso. Aceita? Aceito. Até dívida eu já negociei. Então, assim, no ano passado foi o ano que eu comecei a voltar, né? Comecei a sentir essa... Fiquei com alguns clientes em paralelo e fiquei um pouco no forno ali. Não fiquei divulgando, mas se eu vou fazer isso direito. Então, eu comecei a melhorar os materiais, né? Fazer uso de outras ferramentas, aplicando a mentoria. E fui. Quebrei muita cabeça, assim, rabiscando. Qual que vai ser a jornada? Qual que é o tempo que eu quero que seja? Como que vai ser tudo? E aí, em janeiro, foi quando eu bati o martelo. Foi literalmente, assim, aquela coisa que nem eu fiz lá atrás, profundamente. Eu falei, esse ano a minha mentoria vai bombar. Vai decolar. Vai decolar, isso aí. E aí, foi quando tudo se reorganizou. Mesmo algumas coisas até contra a minha vontade. Porque, assim... Eu acredito que o universo, Deus, enfim, você já tá querendo, mas aí ele te dá um empurrão. Você não tem outra escolha, você tem que ir pra ali, filha. Entendeu? Aí a gente começa a temporada 2 da minha... A terceira, não? A primeira foi educadora financeira, a segunda assessora. É verdade. E aí a terceira... Estou na terceira temporada. Voando na mentoria. Voando. E assim como eu decidi, assim tem sido. Graças a Deus, fruto de muito trabalho. Com a filha de férias em casa. E eu decidi em janeiro. E na hora que eu decidi, já comecei a fazer venda. Então, só para o pessoal entender, você decidiu sair. Isso, eu tava no escritório de investimentos, né, fazendo as duas coisas, e a minha ideia era continuar, assim, digamos, fazendo a mentoria. E aí, acabou que decidi sair. Não deu certo. Início de fevereiro foi quando eu saí de fato. E aí, fevereiro ali, eu fiquei meio me situando, organizando muitas coisas, vida nova, 100%. E digamos que final de fevereiro e março seria o início dessa temporada. Então, de março pra cá, eu estou 100% dedicada aos meus clientes e à minha empresa. Olha né? só. Já corri. Porque fevereiro foi assim, abri CNPJ, tudo novo, essas burocracias da vida. E como que foi, assim, retomar para os conteúdos, retomar para oferecer a mentoria? Você começou com 400, né? Hoje fala também, se você puder, quanto você cobra. Posso? Então, hoje... É uma coisa muito que eu acho importante, né? Hoje o meu negócio é bem diversificado. Então, eu tenho uma mentoria, mas eu tenho muitas outras frentes que eu atendo os clientes. Então, o cliente entra através da mentoria, e aí ele vai para a gestão dos investimentos, tem a parte de seguro de vida, a parte de previdência, eu faço tudo por ele. Sim. Né? Então, hoje, que eu já aumentei de novo, então... E hoje, a minha mentoria tá R$5.500. Uau! Né? Tô pretendendo aumentar um pouco mais aí nos próximos meses. Preço validado, tá? Porque tem que validar. Ela me mandou o comprovante. Mandou print. Pronto, fiz uma venda, sei lá, semana passada. Eu postei nos stories, é isso aí. Isso. E aí, fiz essa venda, então tá validado. É o meu novo preço, já atualizei os materiais, as propostas, tudo, né? E... em março foi quando eu comecei mesmo de cabeça. Voltei já fazendo vídeos. Assim, eu só voltei. Tá. Né? Eu só voltei, na Não verdade. Eu sempre botei na minha cabeça que eu não sou a Beyoncé. Ninguém sentiu minha falta.
Sabe? Não tem aquela coisa Então. assim de... Ai, Ai, será que como vão eu pensar? volto? Tem gente que fala, né? Ai, sumi do Instagram por 2 semanas, como que eu volto? Não. Ué, só volta. Sabe por quê? Antes, quando eu ainda tava aprendendo muita coisa, eu ficava o tempo todo me justificando. E depois eu entendi que a cada 2 semanas que eu sumo e volto, que eu fico me justificando, primeiro que ninguém sentiu minha falta de fato. De fato, falta mesmo, não. Só se eu fosse um influencer, sei lá, talvez sentisse. Mas às vezes as pessoas nem percebem que você sumiu. Sim, foi tanto tempo. Nem foi tanto tempo. Nem foi tanto 2 tempo semanas. assim, sei lá. E depois eu entendi que se eu ficasse me justificando toda hora, essa era a imagem que ia ficar para o meu cliente. Ele Para ia o lembrar de você assim. pro público. Toda história que eu vejo, a Bruna tá dizendo, gente, sumi, vou... Então. Vocês sentiram minha falta? E a pessoa, não, ninguém sentiu sua falta. Então eu só Gostei volto. disso. Até hoje. Então, essa semana eu tinha um plano master de prospecção, de produção de conteúdo, assim, de dar orgulho. Não funcionou. Se vocês forem no meu Instagram, não teve uma postagem no feed. Por quê? Minha filha está em casa de férias. E eu tô tentando equilibrar os pratinhos entre os atendimentos, entre dar Sim. atenção pra ela. Então, assim, não deu. Então, eu não fico... não vou voltar me justificando, né? Mas, então, eu só cheguei e voltei. E aí, gente, tudo bem? Abri o story, comecei falando, entregando para as pessoas o que elas precisam, falando das dificuldades delas, né? Falando, olha, falei um pouco assim, comecei a me posicionar como eu queria. Então, é muita coisa. Eu gosto sempre de falar para as pessoas para eliminar os ruídos, porque quando alguém vai, uma pessoa leiga, tá? Tô nem falando daquela que até gosta. Pessoa leiga, a minha cliente, ela minimamente quando ela entende que precisa buscar conhecimento, ela já se trava, porque é muita coisa, cada um diz uma coisa. Sim. Então eu sempre falo, gente, elimina ruído. Se vocês não gostam de mim, não gostam como eu falo, para de me seguir, procura outra pessoa que vai te ensinar, que vai te... Porque é muito excesso de informação muito hoje. excesso, Isso trava. paralisa as pessoas Isso que não têm paralisa. discernimento. Isso paralisa. É algo que eu pratico na minha vida. Sim, eu tento seguir o menos pessoas possíveis. Eu até sigo algumas, mas, por exemplo, sobre marketing, produção de conteúdo. Cara, eu encontrei ali uma linha que eu me identifico e Isso. todo o resto, tchau. Quando eu me Tem que sinto, ser assim. quando eu me sinto sobrecarregada, eu penso, tem excessos. Tem. E aí Sempre eu começo a eliminar. Chega, não, isso aqui, porque alguém disse, porque sempre tem um lado da moeda. Então eu só voltei. E aí entrou o meu lado muito comercial. Né? Poxa, o que é que uma empresa ela não vai sobreviver de venda? Tem que ter faturamento. Então, listei todos os clientes que eu tinha, comecei a fazer um trabalho muito forte de prospecção, de divulgação, botei todas as minhas clientes para jogo. Vamos fazer o story, todo atendimento, story, Boa. E aí tem que ser estratégico, tá, gente? Não é só o story. Sessão de hoje, eu escrevia bem grande assim, ó, planejamento financeiro e estampava no story. Então, marcava a pessoa, tava planejamento financeiro, e aí botava alguma coisinha assim e marcava a pessoa, porque quando ela compartilha, aparece planejamento financeiro. Olha aí. Pega essa dica. Pega essa dica, bota logo lá o que tu quer. O que tu quer atrair, né? E aí comecei, e aí nisso começou a vir pessoas chegando no meu Instagram. Então, assim, chegou gente no meu Instagram. Hoje, eu já oferto. Então, se eu tenho uma programação, sei lá, recebi uma marcação grande que vai chegar a algumas pessoas, são potenciais clientes. Sim. Então, se eu tinha uma programação de soltar um conteúdo, peraí, deixa eu só enfiar uma oferta aqui para trazer essas pessoas que ainda estão ali mornas, né? Então, eu comecei com um trabalho muito forte de prospecção, pedido de indicação, voltei o conteúdo, voltei os stories, tudo. E já tive um resultado aí bem, como que foram bem esses expressivos. Então, tenho até que pegar minha plaquinha hoje, né? Vai receber a plaquinha dela. Prometida uma plaquinha aí, uma plaquinha da temporada 3, que é uma consolidação de todas as temporadas aí, da minha vida de educadora financeira. Sim. Mas logo no primeiro mês, eu consegui faturar mais de 20 mil reais. Uau! Né? No primeiro mês. Que massa! No primeiro mês do meu retorno, né? E aí, então, assim, tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha buscado de conhecimento, parece que
tinha se consolidado dentro de mim. Sim. Não ficava mais... Eu aprendi a não ficar mais procurando qual é o hackzinho, qual que é a Aham. dica. Não, eu Porque não executar. existe Não isso. existe. Não existe o caminho certo, Uhum. né? Não existe o caminho certo. Então, eu vou encontrando ali a melhor forma que eu acho ali no momento de agir e vamos ver se tá dando certo. Até hoje são testes atrás de testes, Uhum. né? E aí eu consegui vender para essas pessoas e logo eu trouxe um pouco dessa parte de... Me tornei empresária, essa é a verdade. Né? Antes eu Sim. era ali empreendedora, um MEI, e hoje eu me tornei Aham. uma empresária. Então comecei a pensar já em fluxo de caixa, em tudo mais. Por isso até que eu comentei contigo, né? Uhum. Em fluxo de caixa, até o final do ano já passou dos 100. Porque eu comecei Sim. a fechar contratos, né? Sim. De recorrência. Então, eu tenho clientes que já passaram pelo processo de mentoria comigo, um processo que eu chamo de implementação, Sim. e agora estão todos os meses comigo. Então, eu já, digamos assim, garanti uma saúde financeira para minha empresa Muito bom. para os próximos meses, né? Eu me preocupei com isso. Aham. Porque eu pensei, tá, eu vendi 20 mil reais, mas eu não vou. Eu não queria deixar que a ansiedade da preocupação das coisas ficassem Uhum. ocupando meu espaço. Eu falei, não, eu tenho que ocupar, fazer o melhor trabalho para as minhas clientes, que eu puder, Uhum. e produzir conteúdo, fazer minha empresa crescer. E aí eu fechei contratos, coloquei essa modalidade de recorrência. Tava até Uhum. no print também lá que eu te Sim. mandei. É maravilhoso quando cai, assim. Opa, tudo bom? E então, assim, eu tive março, abril, maio, eu tive que dar uma pausa, assim, na prospecção por conta da parte da gestão de investimentos, né? Que eu tive que acomodar Uhum. os clientes. Uhum. Coloquei esse braço na empresa, digamos assim. Então, foi um mês Uhum. ali mais voltado para isso. E em junho, voltei novamente. Então, nesses meses aí, consegui ter um faturamento bem legal. Vai Vou, receber a vou plaquinha pegar minha plaquinha hoje. hoje. E eu ia dizer alguma coisa sobre isso, mas não me lembro. Eu ia te perguntar, Bru, Hum, porque assim, você falou que hoje foca muito no comercial, que é assim, muito importante, porque toda empresa tem que vender, e eu falo para os sim, alunos assim que eles entram. Eu não me importa se você vai começar com uma renda extra, mas você tem, à medida que você começa a vender a sua primeira mentoria, você tem um negócio de educação financeira. Você precisa olhar assim. E todo negócio, ele sobrevive de faturamento, e para faturar é. você tem que ter metas, né? Como que foi assim para você virar essa chave? Porque você falou que não tinha experiência com vendas, não sabia vender, e hoje você foca muito nisso, hoje você fatura bem, né? Nos primeiros meses já teve um faturamento aí de quase mais de 100 mil. Como que foi assim essa jornada com vendas? Eu acho que, para além do conhecimento de fazer curso, de ler livros e buscar, não tem nada melhor do que a necessidade. Uhum, Então, quando sim. eu fui para a assessoria, quem vem da assessoria, sabe como é, tem mudado para algumas questões, mas o assessor é uma posição 100% comercial. Sim. Na época que eu entrei, eu não estava entendendo muito bem Uhum. onde era que eu estava entrando de fato, mas valeu a pena. Então, no ano que eu trabalhei na assessoria, era assim, eu tinha que procurar clientes. E quando chegava no final do mês, eu que fazia minha comissão. Uhum. Não tinha salário, não tinha nada. Então, essa coisa de me forçar da necessidade ajudou muito. E eu descobri que eu só perco medo de vender vendendo. Vendendo. Não tem Vendendo. jeito. Então, eu fui mesmo, assim, acho que a preocupação com a vida, a preocupação com as contas, a responsabilidade foi o que mais me impulsionou, de fato, Sim. a não, eu tenho que perder o medo, Uhum. sabe? E também o olhar do quanto eu tô ajudando aquela pessoa. Sim. Então, quando eu comecei a vender e as pessoas começaram a me agradecer, É isso. aí eu fui, Entendendo, né? eu fui sentindo um prazer para além do Uhum. Do dinheiro. dinheiro caindo ali. Do dinheiro caindo ali. Então, hoje, quando eu faço uma reunião de vendas, eu olho para a transformação que eu posso fazer na vida daquela pessoa. Eu consigo Uhum. enxergar ela daqui a um ano, que nem ela Sim. consegue se Sim. enxergar.
Sim. Então, hoje, às vezes, eu faço reuniões que as pessoas saem chorando. Ah, eu não acredito que eu te encontrei. Pelo amor de Deus, me manda o link, onde é que eu pago, como é que eu faço. Então, o processo ele ficou tão prazeroso e tão fluido que eu nem sinto mais que eu tô vendendo, sabe? Sim, porque eu acredito muito que vendas, você deve concordar comigo, que é você oferecer a solução que a pessoa está precisando. Sim. Então, quando eu vendo alguma coisa hoje, e eu até falo isso pro meu time, se coloquem no lugar da pessoa, sintam a dor que a pessoa está sentindo. E você tá oferecendo ali o caminho que vai transformar a vida dela. Sim. Então, a gente que acredita no nosso trabalho, e a gente vira essa chavinha com vendas, flui. Então, a gente só apresenta a solução. Olha, eu posso te ajudar. Sim. Eu posso te ajudar. Inclusive... A pessoa manda o Pix. Inclusive, isso fica tão natural que eu digo não para cliente. Uhum. Porque se eu percebo que eu não posso ajudar essa pessoa, eu não forço. Aí seria uma venda forçada. Sim. Eu não forço a venda. Sim. Não é deve isso ser que ela tá forçado. procurando. Então, teve uma pessoa recentemente que me procurou que ela já tinha uma outra consultoria, que já tinha pago até novembro. Ela tinha parcelado até novembro. E ela não tava gostando muito porque a pessoa não respondia a ela. Tipo assim, coisa de um mês pra tirar uma dúvida. E aí ela me procurou. E aí, obviamente, eu não falo mal de nenhum profissional. Eu falei, olha, eu não sabia que ela tinha uma consultoria, né? Ela me procurou, a gente foi fazer uma reunião. E ela falou, não, eu já tenho uma com uma empresa... Você pagar um pouquinho, por favor. Ela falou, eu já tenho uma, com uma empresa até grande, mas eu não tô muito satisfeita. Eu falei, olha, você vai pagar até novembro. Eu não acho que há necessidade de você pagar novamente. Se você aproveite essa consultoria que você tem, vá fazer melhor. Mas assim, eu não acho que é o momento e tudo. Sim. E eu posso te ajudar com outras soluções financeiras, se você quiser. Entendi. E aí ela agradeceu e tudo. E hoje me mandou o contato do marido. Olha aí. Falou, Bruno, ó, eu vou começar em novembro com você mesmo, realmente, de fato. Você falou, tá aqui o do meu marido. Ele vai estar querendo e tal. É isso. Porque eu fui A pessoa verdadeira. confia em você. Sim, porque eu fui verdadeira. Então, já aconteceu várias vezes. De eu falar, não é isso que você tá procurando. Eu tava eu poderia. Hoje eu aprendi a vender, eu poderia contornar objeções e fazer uma venda ali. Mas eu vi que não era bem aquilo que a pessoa estava precisando. Então eu falei, olha, eu acho que primeiro você precisa resolver essa questão. Daqui a um mês, daqui a tanto tempo, você pode me procurar, que as portas estão abertas. Perfeito. Então eu acho que essa parte comercial para mim foi muito importante mesmo, porque lá em 2021, 2020, ela era uma parte fraca, digamos assim, de mim, e eu acho que era um pouco, porque assim, quando você não vende, você se desestimula um pouco também. Sim. Poxa, você quer atender é legal, eu gosto de atender, Bruna, mas eu não gosto de vender. Tá, mas se você não tiver cliente, você não vai atender. Né? Isso de não gostar de vender é muito também essa... É que a chavinha não virou. É porque a chavinha não virou. Às vezes tem medo. Você falar que não gosta de vender, tem muito medo, tem muita crença. Medo de rejeição, medo da pessoa dizer rejeição. Então tem que trabalhar isso, porque uma vez que você entende que vendas é você estar oferecendo a solução para resolver a dor do cliente, Sim. E você ainda ganha, né? Sim. Então, assim... Hoje, o meu objetivo é ajudar o maior número de mulheres a serem livres financeiramente, né? Então, eu tenho prazer quando uma cliente me liga, já aconteceu recentemente, 8 horas da noite na sexta-feira, porque apareceu uma oportunidade dela comprar um apartamento e ela não sabe o que fazer. E eu não tava em casa, corri pra casa, fiz a reunião com ela, a gente decidiu, ela vai agora em julho dar a entrada. Então, assim, eu tenho prazer em ajudar essas mulheres que não têm o conhecimento. E eu entendi que se eu não ocupar o meu espaço, outras pessoas vão ocupar. E às vezes, talvez, pessoas mal intencionadas. Então, eu desejo, eu anseio por ocupar o meu espaço. De atingir mais mulheres. Então, isso pra mim tem a ver com vendas. Sim. Porque quando uma pessoa chega querendo me contratar, eu fico feliz. Eu digo, mais uma pessoa que vai... E aí eu acho que é de muito acreditar no que eu faço. Sim. Né? E às vezes, no começo, tinha isso também. Às vezes eu me sentia insegura do que eu tava fazendo. Será que
Eu não tô enganando essa pessoa, né? Aquelas crenças, assim, Sim, mas eu acabei de começar e tudo. Então, essa insegurança com o nosso trabalho, às vezes, atrapalha um pouco também. E hoje, assim, eu confio tanto no que eu faço, que é como se fosse, assim, uma mãe que quer botar um monte dos filhos debaixo do braço. Não, venha pra cá que eu vou lhe ajudar. Venha pra cá, pode vir pra cá que eu vou lhe ajudar. E isso passa para as clientes. Eu tenho cliente que, quando eu digo assim, tem uma novidade pra contar, a gente tem que conversar, sei lá, por qualquer motivo, ela, você não vai me abandonar não, né? E eu, não, calma. Bom, é assim. Sim, sim. E é uma construção também, né? Porque se você não tivesse começado insegura, você não estaria aqui hoje, né? Então eu acredito muito que eu também não comecei na internet super segura. A minha confiança, na verdade, ela é trabalhada todos os dias. Sim. Porque a gente tem as crenças ali, entendeu? O resultado que eu tenho tido como educadora financeira foi de repente. Mas é um de repente que dura 4 anos. Que você plantou. Que eu plantei. Ao longo desses anos. Então, é de repente. Alguém que acompanhasse meu Instagram parado poderia pensar assim, né? Essa menina de repente começou a postar vídeo e tá postando resultado. Em maio eu ganhei um reconhecimento. Mas nunca é. Nunca é sucesso da noite pro dia. Nunca é. E hoje ainda não é facilidade pra mim. Eu entendi que eu sempre vou ter desafios, mas que eu vou contorná-los. Sim. Eu não tenho os desafios que eu tinha quando eu tava começando. Né? Inclusive, hoje, tive reunião com uma pessoa que vai vir pro meu time comercial. Parabéns. Pra que eu possa me dedicar mais à produção de conteúdo. Olha mais só, tá crescendo. Tem os desafios do crescimento. Tem os desafios do crescimento. Eu falo assim, se você, em qualquer área da sua vida, tá buscando crescer, você sempre vai ter desafios. Sim. Porque os desafios, eles vêm pra te evoluir. Não sei se você já leu o livro, não sei se tem aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Já. Ele fala. Muito tempo, na verdade. Você tá aqui, aí vem um desafio. Aí você supera o desafio, você se torna uma pessoa maior, mais evoluída. Sim. E vem o próximo e aí você vai superando. Sim, Então não existe jornada sem desafio. Sim, eu sempre lembro de mim como mãe. Sempre. Né? Eu sou cristã, então eu planto as minhas sementes, mas eu acredito muito que Deus que faz elas florescerem. Então, eu sempre, quando eu tô querendo me abater por um desafio, eu me lembro de mim como mãe. Eu lembro da minha filha. Porque crescer muitas vezes dói. Sim. E aí eu lembro dela, assim, querendo, sei lá, querendo aprender a andar. Quando ela aprendia a andar. Às vezes ela chorava, ela se frustrava. Ou dormir sozinha no próprio quarto dela. Ela chora porque quer que eu fique. E eu não vou dormir com ela, não porque eu sou uma mãe ruim, mas porque eu a amo tanto que eu quero que ela tenha a autonomia de dormir sozinha no quarto dela. Então, quando eu tô querendo me abater por um desafio, eu penso, eu estou me tornando alguém mais forte, né? E Deus não vai intervir. Ele não vai intervir, porque assim como eu não intervenho quando a minha filha precisa aprender uma lição, ele não vai intervir. Então eu penso, o que é que eu tenho que aprender aqui? Porque você sabe o que é melhor para sua filha, né? Sim. Teve uma vez que eu escutei uma pregação que ele falava assim: o meu filho, ele me pede doce toda hora. Toda hora ele quer doce. Papai, eu quero doce. E eu não dou pra ele, porque não é o melhor pra ele. Sim. Eu até brinco com a aluna que eu digo assim, ela me pede chocolate, ela ama chocolate, eu também. Aí ela me pede, quando ela me pede muito assim, eu digo, claro, filha, se eu fosse uma mãe malvada, eu te dava. Ela começa a rir. Ela, mamãe, por que a senhora não? Porque eu não sou uma mãe malvada, porque eu te amo. Aí ela já sabe, de tanto que eu falo. Aí ela, tipo, vai pedir, tipo assim, mamãe, eu posso assistir um filme antes de dormir? Sei lá, já tá tarde, agora nas férias, né? Oh, meu Deus. Aí ela fala alguma coisa, eu digo assim, eu sou uma mãe malvada? Aí ela, tá bom. Ela já entende. Porque eu quero o melhor pra ela. Então, sempre que eu me deparo com desafios, na verdade, eu entendo que eu tô precisando crescer. Sim. Eu tô precisando aprender alguma coisa, ou me tornar mais emocionalmente forte, né? E assim, tem dias que a gente quer colo mesmo. Tem dias que a gente só quer chorar e tá tudo bem. Sim, e no outro dia a gente se levanta e eu respeito. E continua caminhando. E eu respeito esses dias tem também. Tem dias e dias, Ontem foi um desastre. Falando aqui em rede nacional, foi um desastre, gente. Tudo bom? Vamos falar dos desafios também, né? Não só do faturamento. Mas ontem, poxa, eu tava com dor
o corpo mole. Aham. E tinha atendimento o dia inteiro. Eu tô com aluno em casa o dia inteiro. Tô trabalhando de home office, né? Então, aí tem que cuidar da casa. Porque a psicose de uma dona de casa, ela não tem fim. Então, se você vê uma coisa, você quer ir lá só botar no canto. Só lavar uma louça. Então... E aí, tô com a aluna em casa, eu deixo ela brincar, deixo ela bem livre, mas eu tinha muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer, né? Essa semana foi meio, né? E aí eu tava com um trabalho acumulado, eu tinha que responder uns clientes, fazer uma coisa, e eu tinha a tarde toda de atendimento. E aí, em um momento ali, ela jogou tinta na minha cama, Meu ela Deus. molhou tudo, ela secou um óleo de cabelo meu passando na boneca. Então, assim. Um E aí, caos. em um determinado momento do dia, eu tava assim, na minha estafa, com dor de cabeça, prestes a entrar em um atendimento. E aí, quando eu vi aquilo tudo, aí eu me chateei com ela. Eu falei, ó, filha, não dá. No dia que a mamãe tiver muito trabalho, você vai ter que ir pra casa da vovó, não dá certo e tal. Chateei. Ainda me deitei 5 minutos pra passar a dor de cabeça. Fui pro atendimento. Gente, eu no atendimento e ela pra lá e pra cá. E eu sem entender muito. Alguma coisa tá acontecendo, né? Meu coração de mãe dizendo, alguma coisa tá acontecendo. E ela pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Resumindo a história, ela escreveu uma carta que estava indo passar uns dias fora. Arrumou uma mochila, colocou suco de maracujá, colocou ursinho, pijama e deixou na porta de casa. Sim. E a carta era pra eu abrir somente quando eu dormisse. Ou seja, ela tava planejando. Gente, ela tem 6 anos, tá? Não estou falando de um adolescente. Aí, quando eu terminei o atendimento, me sentindo a pior mãe do mundo, fui lá abraçar ela. Ô, filha, me desculpa, né? Porque foi um erro meu de gestão de agenda, de gestão de energia, enfim. Eu sempre penso o que é que eu posso fazer pra que isso não aconteça de novo. Das próximas vezes. E aí pedi desculpa pra ela e tudo bem. Ela pediu pra jogar no meu celular, eu deixei ela. Aí eu, filho, o que que tu tava fazendo pra lá e pra aquela? Eu fiz uma carta pra quando a senhora dormir, mas pode ler, pode ler. Aí eu desisti. Você entendeu quando eu li a carta? Mamãe, estou indo passar uns dias fora. Fui Bem embora uns dias, uma coisa independente. assim. Aí que história é essa? Eu desisti. Ela ficou com preguiça de seguir o plano. Quando eu abri a porta, tava lá a mochila pra ela ir embora. Gente. Então, assim, tem dias e dias. Aí eu me senti a É. pior mãe do mundo, porque me chateei com ela, e ela é só uma criança que tá de férias em casa, e eu foquei mais no trabalho. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte, né? Então, agora eu vou tentar dar mais atenção a ela esse final de semana. Vamos viajar segunda e terça. Então, assim, me centrei novamente. Depois de dar uma choradinha, assim, É. dar uma choradinha ali, né, em posição fetal. Por que Deus? Enxugar lágrimas. Hoje de manhã eu estava lá, plena eu, É pronto pra isso, é trabalhar. sobre isso. E é sobre isso, né? Então tem desafios. Eles nunca vão terminar, mas eu acho que a gente vai. Hoje eu percebo que eu sofro muito menos tempo por coisas como antigamente. Eu vejo assim, depois de cada desafio, tanto pessoal como na sua empresa, a sua vida e o seu negócio, eles ficam melhores. Sim. Então, tipo, os desafios que tu tem hoje, ok, são desafiadores, mas a tua vida hoje tá muito melhor. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? A tua vida tá indo em um caminho que te realiza muito mais. Não, ontem eu tava conversando com um casal de amigos. Eu falei pra eles, gente, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Aí eu fui explicar, né? Porque soa um pouco estranho pra quem não entende. Mas assim, eu vim de uma vida de constante problema, de todos os dias ter alguma coisa, de chegar em casa, talvez terem cortado a energia, de ser despejada, porque naquela época, muitos anos atrás, eu vivia como se era assim, o que aconteceu, aconteceu, eu não posso fazer nada sobre isso, não tenho um controle da minha vida, assim, de decidir coisas. Então, eu não tenho problema, entendeu? Assim, problema de coisas que acontecem, sei lá, a vida que eu venho de muita dificuldade era de não saber o que eu vou comer, de ter o dinheiro contado, de primeira vez que eu precisei trabalhar foi indo na esquina pedir R$ 5 emprestado à vizinha pra eu pegar o ônibus, porque não tinha o dinheiro pra ir trabalhar no primeiro dia. Eu trabalhava como hostess num restaurante, porque a minha família precisava, então assim,
Isso pra mim é problema. Sim. Hoje tá cansada porque minha agenda tá muito cheia. Que problema Gente, maravilhoso. isso não é problema. Hoje tá sobrecarregada porque eu Cobrando preciso... 5 mil por cliente, gente. Entende? Eu acho que a nossa ótica sobre o que é problema Sim. muda. Então, hoje, se eu for pra casa, minha geladeira tá cheia. Uhum. Eu não preciso pensar, fazer as contas de quanto eu vou gastar no supermercado. Uhum. Então, isso pra mim não é problema, sabe? Às vezes, lidar com um cliente desafiador, às vezes, alguma coisa que acontece na empresa que chateia, um problema no gerenciador de anúncios, isso pra mim não é problema. É muito bom você falar disso, porque é tudo sobre como a gente enxerga a vida, o que acontece, né? A gente realmente cada ser humano ele vê o mundo com uma lente, com Sim, uma visão, assim. sim, Porque eu tenho aprendido ao longo dessa jornada que tudo você pode enxergar como uma ótica de oportunidade. Todo problema, todo desafio, você pode enxergar como uma oportunidade. Então, se você parar para pensar, tá, mas que oportunidade tem aqui? De repente, um exemplo aí que você falou, o gerenciador, tá, mas posso evitar isso? Posso automatizar alguma coisa? Não sei, sim. né? Então, tudo, gente, tudo dá para tirar, dá para enxergar com esse olhar de oportunidade. Sim, tudo a gente tem uma saída. Sim. Sempre tem Sempre. uma saída. Se não tem uma saída, é porque tá resolvido. É. Tá resolvido. Problema pra mim é a minha filha ficar doente e eu não ter dinheiro pra levar ela no médico. Uhum. Sabe? Já aconteceu em 1900 bolinha, assim, de eu não ter o dinheiro Uhum. pra pegar um Uber pra ir pro médico. Então, Sim. isso pra mim é problema. Então, a minha visão, hoje eu tenho um foco, é fazer a minha empresa crescer. Por N motivos, propósito, como a gente falou aqui, mas eu aprendi que faturamento resolve problema. Sim. Então, viver com uma empresa no limite também pode gerar problemas. Mas minha vida não é perfeita. Mas é como eu falei ontem com os meus amigos, eu não tenho problema, gente. Não tenho problema. E se aparece uma coisa, tá bom, qual é a solução? Vamos resolver. Ponto. Né? São desafios. E eu acho que a ótica muda tudo, né? A ótica como a gente Sim, vê as coisas. sim. Ah, eu tô postando conteúdo e não tá chegando cliente. Uhum. Alguma coisa você tá deixando de fazer, Sim. ou você está fazendo errado, ou você não está fazendo pelo tempo suficiente. Sim. Tem alguma explicação. Porque não basta a gente fazer o que é certo, tem um detalhe. A gente tem que fazer o que é certo pelo tempo necessário. Porque cada coisa tem o seu tempo de maturação. A vida fitness. É. Tá bom, eu vou fazer dieta e vou malhar. Basta eu fazer uma semana, um dia não. Tem que ser pelo tempo necessário. Sim. Quanto tempo? Depende do resultado que você quer. Sim. Aí, Depende do se seu eu quero, nível de comprometimento, dedicação. se eu quero ser fisiculturista, com certeza não vai ser um ano. Resultado, Se eu quero só emagrecer ou ganhar massa, um ano pode ser que seja o resultado que eu quero. Então, depende. Então, eu tô disposta a fazer o que for preciso pra crescer, a minha empresa crescer. Porque assim eu vou atingir mais pessoas, eu vou dar mais qualidade de vida pra minha filha. Sim. Né? Então, recentemente, ela entrou na ginástica. Ginástica rítmica. Que linda. E era um sonho pra mim. Era um sonho pra mim e linda. pra ela. Então, antes não era possível. E é longe da minha casa. Eu não tinha... Então, assim, ela não ia porque... Como é que eu vou pegar um Uber pra ir pra lá toda sexta-feira? Olha, entendeu? A mentalidade olhando pro problema. Sim. Esse é o problema, então eu não posso fazer. Então eu olhei assim, peraí, qual que é a solução pra esse problema? E encontrei a solução. E agora eu tô fazendo ginástica rítmica. Quero ver depois. Então é isso, assim. Então, é pelo tempo necessário. Então, se não tá tendo resultado, eu tenho feito isso muito intensamente. Qual que é o resultado que eu quero? Tá, eu tenho essa meta aqui de mentorias, né? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não tive resultado esse mês, como? É porque eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não é que é sobre o volume de trabalho. Pode até ser. Às vezes, se a pessoa, tô postando uma vez na semana e não tô ofertando. De fato, pode ser o volume, né? Mas pode ser a forma como está sendo feito, o que está sendo feito. Poxa, qual é a estratégia? Então, olhar às vezes para os grandes, qual é a estratégia que a Samia está usando, o que ela está fazendo. Assim, só de observar mesmo você aprende.
Sim. né? Será que, sei lá, falar uma besteira aqui, será que a Samia responde direct? Ó, a Samia responde todos os directs. Será que eu não respondo nenhum direct? Eu não respondo todos, gente, mas eu tô lá, viu? Eu tô lá, falem comigo. Então você pode refletir sobre isso. Quando a gente quer, tem muita coisa óbvia que dá pra Eu gente respondo ajustar. direct, só você perguntando agora, porque eu vejo que tem muitas pessoas ali que você pode ajudar e que você pode levar, que você pode vender, que você pode Sim. levar para o próximo passo. Então, eu acho o direct, né, para quem tem essa dúvida, uma ótima fonte ali de clientes. E não só um direct com dúvida de venda, mas você de fato se relacionar com as pessoas. Isso, relacionamento, Então, perfeito. postei uma foto na praia e alguém diz: que praia é essa? Aham. Poxa, conversa, interage. A praia tal, muito legal, porque é uma conexão. Sim. Eu já fiz vendas assim, por conexão. Eu já fiz muitas também. Eu postei o filme do Aladdin, a pessoa disse: eu amo esse filme. Eu falei: eu amo, é muito colorido, a música é legal. Pronto, uma semana depois a pessoa: Bruna, como é que funciona o teu trabalho? Acontece muito isso, porque você dá abertura e a pessoa... Sim. Inclusive, o Esdras, o aluno que veio aqui, foi do primeiro podcast presencial, foi assim, eu postei foto de um café, aí ele falou, com açúcar ou sem? Eu falei, sem sempre. E aí ele, inclusive eu preciso te dar um depoimento. E ele me contou toda a história com o FinPro, que eu não sabia ainda, porque tem alunos que não me contam a transformação. Não sei o que vocês estão esperando, mas vão lá no direct, falem comigo a transformação de vocês, por favor. E eu fiquei chocada, eu chorei na hora, porque quem viu o podcast sabe. Aí eu mandei na mesma hora pro meu time. E aí eu, gente, olha que história, né? Sim. Então é muito legal você se relacionar no direct com as pessoas que estão ali. E isso que você falou, a educação financeira, o que ela fez por mim, eu falei muito da minha jornada. Você comentou, né, do depoimento e tudo mais. Mas quem era a Bruna antes de tudo isso, sabe? Gente, tava perdida, assim, vivendo ali, sei lá, eu acho que eu ganhava R$2.000 por mês. Acho que no auge, eu acho que eu cheguei a ganhar 5.000 trabalhando de manhã, de tarde, de noite, perdendo o primeiro ano de vida da minha filha. Mas foi a época que eu saí das dívidas, então eu sou bem intensa, como vocês perceberam, assim, de o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se é pra trabalhar mais, eu trabalho mais. Não tem problema. E resolvi o problema, depois eu reduzi. Mas eu fui despejada com um bebê de 4 meses. Eu não tinha onde morar. Quando eu falo que eu não tenho problema, é porque o comparativo de problema que eu tenho é não ter dinheiro para comprar o leite da minha filha. E ver ela chorando de fome. O problema que eu conheço de parâmetro é pular o lanche da tarde porque só dá para uma refeição. Então é melhor comer perto da hora de dormir pra dormir de barriga cheia. Ou escolher dormir pra não lembrar da fome. Então eu venho desse tipo de problema. Entendeu? Então a educação financeira pôde proporcionar pra mim uma vida que eu jamais imaginaria. Gente, 20 mil em um mês, gente. Gente, eu até brinco que o meu apartamento é simples, né? Assim, e eu brinco que é o apartamento mais chique da cidade. É o meu apartamento próprio, assim. Sim. Então, que a educação financeira me proporcionou. E assim, 4 anos só, é pouco tempo pra sua virada de vida. Eu acho pouco. Também pra minha. É pouco. É muito pouco. É pouco tempo. Mas isso mostra que quando você tá em constante movimento, tentando se encontrar, fazendo a sua parte, a sua vida muda radicalmente pra muito melhor. Eu acho que o movimento é o segredo, sabe? É o segredo porque... Ação. Entrar em prática é o segredo. Será que essa estratégia funciona? Testar. Eu acho que essa semana eu não postei nenhum conteúdo. Mas o tanto de coisa que eu testei... Foram muitas. Se eu testar esse funil, e se eu testar isso aqui, se eu testar isso aqui, eu só vou saber se funcionar. E aí eu tô até, inclusive, pensando em deixar a minha agenda de sexta só pra análise. Boa. Deixa eu analisar o que foi que funcionou na semana, da parte comercial e tudo. Tanto que eu testei tanta coisa que essa semana eu consegui essa pessoa pra me ajudar. Uma amiga vai vir pro comercial comigo, porque eu falei, me ajuda. Ai, que maravilha. Me ajuda, porque eu não tô dando conta do direct.
né, de pessoas interessadas. Então, testando, Sim. né, entrando em movimento. Então, eu não espero muito, não. Às vezes Isso eu aí. tenho uma ideia do Reels, assim, eu falo, será que isso aqui... Vou fazer. Vamos testar. Pode ser que não dê nada. Uhum. Pode ser que dê alguma coisa aqui. Então, às vezes é um conteúdo que eu posto que a pessoa fala. Nas reuniões Sim. fala, eu vi um vídeo que você falou, tal coisa, não sei o quê. Nossa, alguém viu aquele vídeo. Alguém viu aquele vídeo. Que massa, Então, Bru. entrar em movimento é tudo. Acho assim. que é uma das maiores lições desse podcast aqui. Sim. E, nossa, foi incrível, Bru. Eu vou aproveitar esse momento pra te dar a sua Ai, meu plaquinha. Deus. E também tem outro presentinho. Então, assim, parabéns pela sua jornada. Eu sou muito orgulhosa Obrigada. porque eu acompanhei tudo isso, Sim, né? A gente sim. sempre manteve contato, mesmo quando você estava lá na assessoria. Eu fico Aham. muito feliz por você, Sim. muito feliz, e tô muito feliz com o nosso Finprocast. Ai, eu Obrigada por amei estar participar. aqui. Deixa eu ver. E o meu aniversário é depois de amanhã. Olha aí, Então, já ganhou eu já estou presente. comemorando. Ai, meu Deus. E eu não queria pegar, tá? Eu sou tão... Eu falei pra Sammy, Foi. não, eu quero esperar a maior. Ela, A de não. 100. Aí ela falou, não, pode pegar porque é significativo. E eu falei, Sim. eu tô feliz, É um marco. gente, da minha terceira temporada. Como... Tá só com começando. consolidação aqui da minha Já terceira já temporada. chegar de 100, Já de vai 500 chegar. mil. Sim, ai, Parabéns. meu Deus, muito feliz. E tem só o boné mais lindo da internet, que mais faz sucesso. Como vocês podem perceber, eu estou precisando ir à praia. Tá vendo? Então, já o boné já pode ó, inaugurar esse final de semana. Já posso inaugurar, porque... Ai, lindo, amei. Ai, que bom que você gostou. Amei tudo. É isso, gente. Esse foi mais um Finprocast. Muito obrigada pela presença. Me manda lá no Instagram se você assistiu esse episódio, qual foi o seu maior aprendizado. E é isso, Bru. Pra quem quiser te acompanhar, deixa suas redes sociais, por favor. O meu Instagram é arroba bruna.finanças, né? Também se quiserem falar comigo, eu sou super disponível para dar dicas. Essa semana alguém me Boa. perguntou, quiser tirar alguma dúvida, eu gosto muito de ajudar as pessoas, assim, né? Porque eu sei como é no começo. Sim. Eu sei como é no começo, É assim. desafiador. É muito desafiador. Mas quero te agradecer pela oportunidade, estou muito feliz. Acho que foi o primeiro podcast que eu participei. Ai, foi ótimo. Estou me sentindo... Foi muito bom. Me sentindo aqui em rede nacional. Uma estrela, né? Uma Que estrela. você é. Finpro, gente. Maravilhosa.